Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui comigo. Comigo, psicanalista e com café. Café com psicanalista. Estou muito feliz com o resultado do nosso projeto. Esse aqui, de bate-papo, de café, de aprendizado. Obrigado você que já está aqui, já segue, né? Estou recebendo mensagens que inclusive aquece o coração e fala, ó, tô no caminho certo. Você que deixa aqui os seus comentários, ou lá no Instagram, eliasilva.psi. Muito obrigado você que já me segue, você que já ativou o sininho. Logo no início eu já falo, se ainda não fez isso, então tá aí. Então me siga, ative o sininho. Hoje tem uma conversa, inclusive essa nossa conversa hoje, esse episódio, já era para ter acontecido, e aí as coisas da vida, como ele mesmo diz há um tempo atrás, comédia da vida privada. De fato, a nossa vida é feita disso, né? Então, tá aqui no nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Theo. Seja bem-vindo. Obrigado, Elias. Bom demais estar aqui. Até que enfim hoje. Não, foi engraçado, porque foram duas coisas totalmente inusitadas que nos impediram. Foi, realmente. Foi comédia da vida privada mesmo. Primeira vez uma obra aqui em cima, que impediu que a gente gravasse. Exato. E segunda vez São Pedro, que acabou com a energia da minha casa. Cheguei lá, um caos, cachorro para um lado, esposa para o outro. E eu tive que ligar para Elias. Falou, tô vivendo uma comédia da vida privada aqui. Ele me mandou, eu pensei que a casa dele tinha falou, o que aconteceu com sua casa, né? Mas, Theo, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Que alegria. Eu fico muito feliz, eu falo isso para todos, você que me acompanha sabe, eu escolho o meu convidado, eu acredito muito que o café tem uma conexão, então eu escolho muito bem meus convidados. Então, feliz de você ter aceitado. Ah, mas aqui. Claro, gostei de você desde a primeira vez que a gente se conheceu, do projeto, do Self, que eu como filho de psicanalista sempre fui um cara que dentro da minha casa a gente sempre aprofundou as coisas, inclusive é engraçado porque eu rapidamente quando conheço uma pessoa nova, assim, um novo amigo e um novo relacionamento, né? Uma das coisas que sempre chamaram a atenção no início de tudo foi assim, nossa, mas você é um cara que gosta de aprofundar as coisas, né? Eu falei, então, é porque eu fui criado numa casa de uma psicanalista e um arquiteto que adora conversar tal, e entender o que está por trás do que a gente acontece. Então, na minha casa, os papos nunca foram muito superficiais. A gente sempre gostou de falar de sentimento e falar... Afeto, entender tudo que está por trás dos nossos comportamentos. Então... é muito legal falar com vocês. E... Psis. De uma pergunta muito simples para começar. Quem é o Theo? É um malucão. E é isso que eu sou. E conforme eu fui me conhecendo cada vez mais, eu fui entendendo que realmente tem umas coisinhas dentro de mim, ou que estão sobrando, ou que estão faltando. Eu me considero realmente um cara... do ponto de vista psicológico, eu sou muito ansioso. E essa ansiedade, ela... está presente nas minhas decisões, está presente em tudo que eu sou como profissional, está presente no fato de eu nunca querer ficar muito parado num lugar só. Então hoje eu entendi que ela tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também, mas que caminham comigo. Eu sou um cara amoroso pra caramba, eu gosto de relações profundas, sempre, eu gosto de abraço, de beijo, eu gosto de toque, eu gosto de construir... relações baseadas na verdade, no olho no olho. Nunca gostei muito de gente que abraça pela metade ou que conversa pela metade. Então acho que esse é um pouco eu. Eu sou esse cara aí. Mas eu precisaria de uns 45 podcasts para falar sobre o Theo. E hoje o Theo, casado, solteiro, enrolado, viúvo. Tem mais alguma opção na vida? Casado, solteiro, enrolado, viúvo. Nossa, hoje tem sentimentalmente tem muita opção, né? Mas e o Theo? Eu sou casado com a Thaís, advogada. Thaís foi uma pessoa que trouxe para minha vida um lado muito mais analítico das coisas. Ela é mais analítica que você. Ela é super analítica. E ela é bem desconfiada também. Eu sempre fui de me jogar. Isso é uma briga entre nós. Mas a gente briga e no fundo lá eu sempre percebo que ela está me ensinando alguma coisa. Porque eu sempre fui de me jogar nas relações, nas pessoas, na confiança. E a Thaís, por várias questões da vida dela, ela sempre foi mais ressabiada. Então, eu acho que não é à toa que eu casei com ela. A gente se complementa em qualidades e defeitos. Então, eu sou casado com a Thaís. Casamos em 19 de maio desse ano. Casamos só Desse ano? 19 de maio. Isso. A gente se conheceu... Lua de mel ainda. Casalzinho de pandemia. A gente se conheceu pela internet durante a pandemia. Sério? Como que foi o rolê? Foi aplicativo, Instagram? O que foi? Instagram, cara. Eu tava em Campinas, eu sou campineiro lá, nascido e criado, e eu tava em Campinas coordenando uma campanha política.
Era a minha primeira empreitada, assim, mais de gerenciar alguma coisa. Eu tinha acabado de sair da televisão. E aí fui convidado por um cientista político lá de São Paulo, que é pai de um dos meus melhores amigos de infância. Ficaram sabendo que eu estava no rolê, que eu estava produzindo conteúdo, que eu tinha pedido conta lá da TV Anhanguera. E me chamaram e eu estava fazendo uma campanha política lá, coordenando uma campanha parte de comunicação. E aí a Thaís foi lá e deu um like num conteúdo meu, que era um conteúdo em que eu falava da minha transição. Gente, dê like, manda foguinho, entendeu? Não é verdade? Tá vendo? Tá Casamentos começam assim. Foguinho, coração, bate palminha. Ela deu um like numa daquelas publicações super antigas, mas essa é a minha forma de contar a história, porque na verdade a publicação estava rodando impulsionada, mas eu vi lá o like. Gente, olha que absurdo, impulsionou a antiga para as pessoas verem, olha. Hoje eu conto a história para provocar ela e falo que eu... Thaís, né? A Thaís. Thaís, depois eu te dou direito de resposta, viu? Eu falo que ela foi lá e deu um like numa publicação antiga, mas na verdade, ela estava rodando impulsionada porque era uma coisa que eu contava da minha transição profissional e tinha ali um interesse estratégico no material. Claro. E ela foi lá e deu um like e eu fui ver aquela ruiva linda que deu aquele like lá. E aí eu puxei assunto com ela porque ela tinha postado um texto. Eu fui lá encontrar uma forma criativa de fazer uma abordagem, entendeu? E eu comecei a rodar ali as... Qual que eu vou curtir? Mas eu também já passei por isso. Eu não vou com o óbvio, né? O que eu vou curtir? Como é que eu vou chegar, né? Porque eu entendo que a primeira mensagem ela tem um peso importante. Sim. Você tem que mostrar ali uma certa criatividade. E aí eu encontrei um texto que estava lá postado dela que chamava Quer Fuder Comigo? E o texto era uma crítica à nossa forma de se relacionar hoje, meio volátil demais e tal. Eu falei, sem verdade, como você falou exato. Anteriormente. Aí eu falei, tá aí, ó, esse é o gancho. Ela tem a sua opinião aí, com certeza é uma menina que está buscando relações mais profundas. Eu acho que hoje, analisando, eu também busco isso. E aí eu vi aquilo ali, mandei uma mensagem, adorei seu texto. Ah, não é meu. Aí lá, eu vi que você curtiu lá, gostou do meu conteúdo. Eu falei, me ensina a fazer conteúdo, você faz muito bem. E alguns anos depois estamos aqui casados, dividindo conta de água, luz, e é isso aí. Dividindo ração de cachorro. E hoje, eu quero falar sobre relacionamento que você falou lá atrás, mas hoje o Theo, além de tudo aquilo que você falou, você jornalista, já deu aí o spoiler, né? Jornalista, inclusive te conheci como jornalista. Ah, é? Em que TV eu tava? Na TV Anhanguera. Ok. Acho que foi na TV Anhanguera. Que foi minha última TV. Foi sua última? Não, então eu te conheci lá na última mesmo. Ok. E aí, então, você estava lá profissionalmente, então hoje você... Como que o Theo é hoje profissionalmente? Jornalista, mas está onde, fazendo o quê? Se realizando em quê? Hoje acho que engraçado, eu até às vezes falo, será que eu deixo de me posicionar como jornalista, assim, de me apresentar? E eu não consigo. Eu não consigo porque é muito quem eu sou. Você sabe que isso é bom, né? É bom. Mas é porque às vezes eu acho que eu preciso também dizer que eu sou produtor de conteúdo, estrategista de comunicação, aqui, né? Mas eu acho que tem uma parte de mim que nunca vai deixar de ser jornalista e eu uso essas características para o que eu faço hoje. O que eu faço hoje, Elisa? Eu sou dono de agência de comunicação, tenho duas, uma tem foco político e a outra produção de conteúdo, storytelling e tal, que é a Qual Like agência? Fala aí, pro pessoal te conhecer. Like You Comunicação, produz conteúdo, estratégia de comunicação, fez um trabalho inclusive para o Instituto Self. Posso testemunhar, olha, o pessoal da Like You, falando em primeira pessoa aqui do Instituto Self, inclusive já estou nos meus projetos algumas coisas para a gente sentar de novo, então indico muito, faz muito sentido. Hoje a gente tem que fazer imagem, mas com qualidade, né? Hoje nós estamos cansados de fazer coisa de qualquer jeito. Então, e contar histórias, né? A gente conta histórias, é isso que a gente faz. Contar histórias e materializá-las em imagens com conexão. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho que busca isso o tempo todo. Então, sempre que a gente encontra um cliente que tenha isso no core, né? Histórias, pessoas, sim, seres humanos. Transformações, renovações, exato, de vida. Faz super sentido. A Like You, A a Z, é uma empresa de foco em marketing político, estratégia de comunicação, que foi exatamente com a AZ que eu estava fazendo a campanha. Eu tenho um projeto pelo qual eu sou apaixonado, que é o Política no Plural. Política no Plural é um projeto que fala de diversidade, é podcast e videocast. A gente fala de diversidade e de sustentabilidade. Chama Política no Plural porque é pluralidade de políticas públicas e políticas empresariais e tudo. Que bacana. E esse projeto, como é que ele é?
Podcast, videocast, e a gente agora está muito focado nas pautas ESG, então a gente está falando muito de empresas, corporações que têm uma postura, por aí vai. Uma postura responsável, né, perante a sociedade. Então estamos trabalhando muito com isso. Tem um projeto pessoal de treinamento de oratória, que é o comunicativo, e tem coisas novas vindo por aí. Eu já te contei em off, não vou poder contar aqui, porque primeiro eu tenho que assinar contrato. Mas, ao que tudo indica, 2024 vai ser um ano com uma mudança de foco. Globo, a novela das 9, não, tô brincando. Quem sabe, né, futuramente. Não, enfim, né, tudo pode acontecer. Mas é um projeto que vai me colocar numa posição que eu estava buscando. Sim. Até tive uma conversa aqui, recentemente. Aqui no nosso estúdio. Falando um pouco sobre isso, que é a necessidade, e aí eu falo isso para todo mundo que estiver vendo, assim, trabalhe tua empresa, trabalhe tua marca, mas trabalhe acima de tudo, se você desejar e se sentir preparado, trabalhe você. Trabalhe você como a sua autoridade, aquilo que você faz de melhor, e transfira de você para os seus negócios a execução. Mas o nosso cérebro, ele é o que vale mais, né? Então agora eu estou entendendo isso e estou tirando um pouco da minha energia nas empresas e trazendo um pouco da minha energia para a minha construção. Então, me posicionar como um cara que sabe de comunicação e que vende esse conhecimento estratégico. Então, esse projeto que eu, se Deus quiser, já deu certo. Em 2024 eu vou estar à frente de um projeto grande e estou feliz. Bacana. E é bacana que você falou aqui, isso que faz muito sentido para mim, né? Faz também. O Instituto Selfie e o Elias. Exato. Eu sou o Instituto Selfie, sim, de coração, mas o Elias é outra coisa também. Exato. Né? Então, eu comecei o Instituto Selfie lá do zero e estamos aí. Mas o Elias está aqui também. Está ao lado aqui. Então, por isso que ele faz questão de estar aqui. É o meu nome, é a minha marca, é a nossa franchise, que agora já temos franquias já assinadas, mas o Elias está aqui, né? Essa ideia comungo muito. Não, e bom saber que eu não tô caminhando para o lado errado. Não, e tem case demais, Elias, que mostra isso, né? As pessoas, os caras muito fortes aí, eles trabalham muito a própria autoridade deles, e aí eles transferem a autoridade deles para as marcas. Né? Exato. Transferem, só que quando você vai lá e fecha com a marca do cara, permite que ele cobre um valor alto, porque aqui está o conhecimento dele. Então, essa estratégia que está sendo feita por uma equipe, na verdade, ela está sendo... ela tem a assinatura dele. Então, é isso que agora eu estou buscando. Mas é um caminho, né? Claro. Estamos aqui. E você falou de afeto, né? O Bauman, o filósofo Bauman, inclusive já citei aqui para vocês, o Zygmunt Bauman. Ele vai falar nós estamos numa sociedade líquida. Ele fala das relações, dos afetos, por isso que você falou, eu lembrei dele, queria que hoje, como que você falou assim, eu gostei muito da frase, você falou, não, eu penso relacionamento que tem que ser profundo. Na prática, hoje, no seu dia a dia, como que vamos fazer uma leitura crítica de fora, como que está a sociedade hoje para o Theo? A nível de afeto, de relacionamento, no meio empresarial ou em outros meios? Eu sei que esse tema te toca. Uma coisa que eu percebo muito claramente é que as construções que eu vou fazendo de relacionamentos profissionais, elas costumam se aprofundar e dar resultados melhores quando existe uma empatia verdadeira entre eu e aquele cliente. Então, eu sempre me entrego de corpo e alma. Não é sempre que dá certo, e normalmente quando essa conexão não existe ali pessoal, profunda, fatalmente o negócio ele vai... Certo. Então eu aprendi que para me conectar e para as coisas acontecerem, tem que ser pessoas que acreditam nessa mesma parada. Então assim, e isso eu não pretendo mudar, o que eu percebo e o que eu pretendo continuar fazendo, mas o que eu percebo é que quando eu chego num lugar e eu sou quem eu sou e eu abraço o cliente, a cliente, não importa, e aquilo gera uma sinergia, as coisas elas acabam perdurando. Quando isso não acontece, os negócios também não fluem muito bem. Então, bom, sua pergunta. Eu acho que os negócios hoje, as pessoas estão buscando uma velocidade um pouco rápida demais e querendo se transformar numa coisa que muitas vezes elas não são. Isso eu sinto porque é muito difícil contratar pessoas que realmente entendem daquilo que elas estão falando. Exato. As pessoas se vendem muito bem, mas muitas vezes elas não chegam e têm aquele conhecimento que é vendido. E aí o que acontece é que isso estoura ali no nosso dia a dia como empreendedores, e muitas vezes eu
acabo tendo que usar dessa questão de ter mais tempo, de entender, de olhar no olho dessa pessoa para que ela entenda o nosso processo. Só que chega momentos, muitas vezes, que eu percebi ao longo da minha carreira como empreendedor que eu, na verdade, não fiz uma boa escolha. E aí eu tive que fazer ali o lado humano, teve que segurar um pouco, mas depois eu tive que decidir que não daria mais. Então, enfim, a pergunta é um pouco ampla, mas eu acho que as relações humanas elas têm que ser consideradas em todas as contratações, em todos os momentos, de cliente, de fornecedor para cliente, de empresário para funcionário. Então eu coloco isso à frente e quando se gera uma conexão, as coisas perduram. Quando não tem a conexão, eu percebo que cedo ou tarde vai indo embora. Sim. E redes sociais? Porque acho que tem esse tema aí agora, né? Esse tema está aí, redes sociais e afetos. Hoje nós estamos tá aqui todo mundo com o celular, nós estamos aqui. Na minha visão, a minha opinião, que vai chegar no momento, não sei se talvez eu estou sendo... Acho que vai chegar no momento aonde voltar para alguns anos atrás não tem como mais. Nessa multitelas, multiafetos. Mas isso eu percebo na clínica, Theo, que são pessoas que quanto mais telas, quanto mais seguidores, quanto mais conexões, a pessoa tende a se fechar. Isso na clínica eu encontro muito. Adolescente. Eu gosto de fazer jogos online com 50, eu tenho meus 50 amiguinhos. Mas ele está na clínica porque não consegue sair do quarto. Né? Será que, essa é a minha visão, a rede social, nós trabalhamos com ela. Eu trabalho, o Instituto Self, a Like You, você... Mas fica com a cara nela o tempo todo. Tá com a cara nela o tempo todo. Mas uma visão crítica dela, você tem alguma visão, uma postura? Fala, não, rede social para mim é isso, ou é isso mesmo, tá certo, vamos continuar desse jeito, ou tem que repensar sua postura diante de rede social. Não que a gente não use, não é que nós somos hipócritas, nós estamos analisando o fato de como as sociedades estão. Misturou um monte de coisa, né? Eu vou trazer uns exemplos assim que eu tenho, tanto na família da Thaís, quanto na minha família. Eu tenho 2 irmãos mais novos, o Ian e o Alex, e às vezes eu vou lá para casa do meu pai. O Ian agora entrou na universidade, está fazendo cinema, passou na USP recentemente, e o Alex está com 14 anos lá. Isso que você falou faz muito sentido para mim, porque eu acho que relação humana, ela a gente se preenche daquele contato, né? Então, quando a gente é adolescente, a gente está buscando muitas relações porque aquilo é necessário para a gente se preencher enquanto ser, né? Sim. E eu acho que eles estão se preenchendo dessa relação ali na tela. E está sendo suficiente para eles, embora eu acho que isso não seja uma coisa perene, eles vão perceber, mas está sendo suficiente para eles, eles não estão buscando essas conexões fora. Então, às vezes, o meu irmão fica um pouco preocupado com ele. Aí, os meus sobrinhos, lá da família da Thaís, sobrinhos dela, meus sobrinhos de consideração, eles muito conectados em redes sociais o dia inteiro o olho na tela. E aí, as pessoas não têm muito tempo para também tentar propor outra coisa. E quando tenta é difícil, porque eu acho que aquilo é muito sedutor. Claro. Então, eu fico pensando nos meus filhos, Elias. Eu não sei muito como eu vou lidar com isso, assim. Como é que vai ser... Pois é, porque você é um cara da tecnologia, né? Vai estar na sua casa ali. A tecnologia está lá. E aí, como fazer? Até que ponto tem um limite? Esses dias eu vi uma entrevista interessante de um ator que eu sempre esqueço o nome, mas ele é um ator de Hollywood bacana, e ele é pai. E ele fala lá e viralizou... Ele fala que ele entende que a internet, ela é como a vida. Até um determinado momento, você segura na mão do teu filho mesmo e pode estabelecer limites. Não, sim, aqui é só com a minha mão, de mão dada mesmo. Claro. E eles fazem isso com os filhos deles na internet. Eles proibiram até um determinado momento que eles usem rede social, acho que 14 ou 15 anos. É o Matthew McConaughey, aquele cara foda lá. Que eu não lembro hoje tem pessoas de 8, 9, 10 já estão nas redes sociais. Então ele defende isso, que ali é um ambiente que tem muito acesso a coisas que ele não quer que o filho dele veja antes de estar preparado. Então a minha relação com a internet, com as redes sociais, eu uso para trabalhar, eu não uso hoje para me relacionar ativamente. É um contato com os meus amigos, mas eu sou um cara que faz questão de mandar mensagem no WhatsApp. E aí, como é que você tá? Bora conversar aqui. Aí, às vezes eu ligo, tá ligando, velho. O que foi? Não, foi nada, tá ligando porque eu quero conversar com você. Então a minha relação é de tentar manter ali viva aquela chama. Mas é claro, né? Às vezes estou seduzido ali por aquilo, entro nessa onda. Claro.
Me incomoda, tem coisa que me incomoda, Elias. Por exemplo, uma coisa comum nos grupos de amigos. É aniversário de um. Aí um vai lá e manda uma mensagem. Não sei se nos seus grupos rola isso. Aí o outro amigo vai lá e copia a mensagem e manda igual. Vira uma zoeira assim de copiar a mensagem e tem 50 mensagens iguais porque o primeiro mandou. Eu Nunca não faço. aconteceu, mas é uma boa ideia, eu vou fazer isso. Não, é péssimo. Eu tenho maior raiva disso. Aí eu pego e ligo pro meu amigo. Falou, e aí? Queria te dizer aqui que você é um cara especial por esse motivo. Eu admiro você por esse. Teve aquele dia que você fez aquilo e eu achei incrível. Continue assim, seja essa pessoa. Parabéns, feliz aniversário. Essas coisinhas eu faço questão. Faz diferença, né? Eu acho que faz diferença. E aí eu mostro pro cara que ele realmente é importante pra mim. Porque eu acho que todo mundo tá levando essas coisas muito na tranquilidade, né? Na brincadeira. E eu não acho que seja brincadeira mostrar afeto. Exato. Talvez não é nem a brincadeira em mostrar afeto. É uma vulgarização daquele que se sente. Hoje já viu falar, nossa, a pessoa é muito emocionada? Eu sou emocionado. Então. Eu sou a pessoa emocionada. Aí a crítica que se faz, o que dá pra tirar? Nossa, mas fulano é muito emocionado, ou fulano é muito emocionado. Ou seja, sentir tá errado. Sentir tá errado. Mandar 2 minutos de áudio tá errado. Exato. Então, nós não podemos esquecer que tem uma psicanalista, uma filósofa, daqui a pouquinho vou pegar meu celular, eu cito ela, ela fala que não somos máquinas pensantes. Nós somos pessoas que sentem e que fazem algumas coisas. Uhum. A ordem está trocada. Uhum. Tem alguma coisa na história da humanidade que trocou as coisas. Uhum. Então, você tem que pensar. Você é uma máquina pensante. Produção, aí tem todo o rolê. Mas eu queria mudar de assunto. Você falou contar histórias. Lá no início. Like you conta histórias. Não sei se você já ouviu essa... Nem sei se eu vou falar o termo certo, aí o Theo me corrige. Storyline. Storyline ou storytelling? Storytelling. Falei que ele ia me corrigir. É storytelling. Você já viu falar em storytelling? Então, anote aí que o Theo vai dar uma aula disso. O que é esse tal de storytelling? Se você dividir... A gente adora palavras em inglês, né? Mas storytelling é contar... Nice. Congratulations for you. Ainda mais na área de marketing e comunicação, né? Deadlines, enfim. Budgets e gaps. Storytelling, se você dividir storytelling em 2 palavras, história, telling, a maneira como você conta. Então existe uma história e existe uma forma de contar essa história. Então esse é o storytelling. Por que isso ganha muita força na comunicação? Porque a gente está vivendo um momento em que as pessoas estão se sentindo mais distanciadas umas das outras. Então, pandemia tem alguma coisa a ver? Pandemia, a tecnologia e tal. E aí o storytelling ele veio com uma maneira de também mostrar de que maneira que as marcas podem ser presentes na vida das pessoas. Então, no momento em que a gente tem muitos produtos que fazem a mesma coisa, entregam a mesma coisa, as marcas precisaram começar a contar como que elas podem ser protagonistas na vida das pessoas. Então o storytelling é uma estratégia de comunicação em que você traz a história do impacto muito mais do que o produto. Então o que é essa caneca? Não é o que essa caneca é, mas o que ela pode fazer e como ela faz parte da minha história. Então essa é a grande estratégia. É você colocar a marca como uma protagonista da sua vida. Então o storytelling ele faz isso. Ele coloca a marca como parte da nossa vida. Como é que ela faz parte da minha vida? Então as campanhas de comunicação hoje, elas estão muito focadas nisso. Vou te dar um exemplo de uma campanha muito legal que rolou da Amazon durante a pandemia que você vai entender. Mostrava ali 2 mulheres que tinham contato visual pelas varandas. Elas estavam ali presas em casa, na pandemia, em quarentena, aquela coisa, e elas se olhavam e sempre com uma cara triste, uma mais triste do que a outra. E essa que estava mais triste, belo dia, ela vai lá, abre a porta, chega ali um entregador todo mascarado e tal, e deixa uma caixinha da Amazon. E ela abre a caixinha, e a caixinha é um presente que foi dado pela moça da outra varanda. Então a marca, ela não é citada em momento algum, mas a marca, o que ela fez? Ela permitiu esse momento de conexão. Então o storytelling é isso, é você colocar a marca dentro de um contexto de conexão. Seria uma outra maneira, pode falar que é como a marca me afeta? Que nós estamos falando de afeto, né? Isso. O afeto é aquilo que a gente sente, então é como a marca me afeta. E como ela me ajuda a ser quem eu sou.
Mas storytelling isso só está nesse âmbito comercial? Não. Storytelling a técnica de storytelling é uma forma de contar a história de maneira estratégica, de modo que gere conexão com as pessoas. Então isso é o objetivo. Esse é o objetivo. Então contar histórias. Então um storyteller é um contador de histórias. O storytelling no contexto da comunicação social e da publicidade é isso. Tem uma palestra de um cara muito legal lá no TED Talks. TED Talk. Ele fala de um experimento de um cara que foi no eBay e comprou 200 itens. E eram os itens mais, assim, corriqueiros. Então tinha caneca, aí tinha umas coisas esquisitas, tipo a cabeça de um cavalo, tipo uma decoração. E ele comprou esses itens, eu não lembro o valor, então eu vou inventar um valor aqui. $50. Custaram os 200 itens. Aí ele fez um desafio para vários amigos dele. Ele disse assim, queria que cada um de vocês escrevesse uma pequena historinha sobre esse objeto, de 3 linhas. E me enviassem. Aí ele mandou a foto para cada um dos amigos, aí cada um escreveu uma história. Por exemplo, essa caneca aqui, ela pertenceu a um podcaster muito famoso na minha cidade. E essa caneca aqui já esteve em mais de 100 podcasts. Histórias como essa, de 3 linhas. Ele pegou os mesmos itens e vendeu os mesmos itens na mesma eBay. Só que agora, ao invés de só o preço e o nome do produto, tinha o preço, o nome do produto e uma história embaixo. Ele vendeu por, acho que 27 vezes mais o valor do que ele comprou. Porque as pessoas, elas se conectam por histórias. Então, são as histórias que fazem com que a gente se conecte. Então, quando você começar a me contar aqui por que você está aqui, por que você acredita no seu projeto, isso vai gerar entre nós automaticamente um sentimento de empatia. Porque os seus desafios como ser humano, independentemente de quais sejam, eles se conectam com os meus. Porque a gente vive histórias de vitórias, derrotas, lutas, sofrimento, lágrimas, risos, todo mundo é igual. E aí, o storytelling ele faz isso. Ele conecta a história de uma marca, a história de uma pessoa, e assim a gente acredita. Outra pessoa, com a outra, com a audiência. E a gente acredita naquilo que a gente está vendo, porque a gente se conecta emocionalmente. Storytelling tem tudo a ver, inclusive, com a psicanálise. Legal. Falando de psicanálise, aqui o meu convidado de hoje, ele viveu a psicanálise, né? Vocês estão vendo aí que o Theo falou lá, ele gosta da psicanálise, do psi, é filho de uma psicanalista. Mãe, beijo, te amo. Qual que é o nome dela? Cláudia Renata. Cláudia Renata, olha, tá convidada, viu? Quando vir aqui a Goiânia, já pode vir aqui tomar café comigo, viu? Mas enquanto você não vem, deixa o seu filho falar de você, que eu não sei se é bom ou ruim, enfim. Bom demais. Como é que é ser filho de psicanalista? Você nasceu, você quando deu por gente, ela já estava nessa área aí? Sim. Sempre. Elias, minha mãe não tem resposta enlatada, nunca. Então, se você achar que você vai chegar para minha mãe e falar assim, Dona Cláudia, acabei de ganhar R$100 mil. Qualquer pessoa diria assim, que legal, parabéns. Minha mãe vai ter uma resposta. Não, mas espera, de onde veio os R$100 mil? O que ele vai representar na sua vida a partir de agora? Então essa é minha mãe. Então hoje, por exemplo, eu tive uma conquista profissional, já falamos dela aqui. Uhum. Você falou com ela? Eu liguei para ela, certo? Liguei para ela. Primeiro liguei pro meu irmão. Filho, né? Mamãe, olha o que eu consegui. Isso, exato, sempre. Derrotas e vitórias. Primeiro eu liguei pra ela e pro meu irmão, porque a gente tem um grupinho de 3 lá, o meu irmão por parte de mãe, que mora na Holanda. Aí meu irmão falou comigo, minha mãe não podia, que ela estava atendendo. Aí meu irmão, mano, primeira coisa que eu queria te dizer, eu sabia que você ia chegar nesse patamar, parabéns. Pá. E meu irmão, ele é um cara de marketing, ele é gerente de marketing global de uma multinacional, então me perguntou... Ele tem uma visão bem... Isso, bem profissional. Minha mãe, eu falei, contei, e aí a primeira coisa que ela falou assim, meu filho, você vai precisar gerir bem o seu tempo, né? Você tem que pensar que você tem um relacionamento, né? Você vai precisar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu falei, não, mãe, eu sei, eu preciso e tal. Então, primeiro ela me trouxe a análise. E aí depois ela falou, meu filho, você é um cara muito foda, parabéns. Mas primeiro ela aprofundou. Ela te trouxe uma... Vem pra realidade. Vem pra realidade. Coloca os 2 pés aqui. Isso. Primeiro. E aí, cara, isso aí faz parte de mim também. Então, eu aprendi a ser essa mesma pessoa. Você me conta uma coisa, óbvio, eu posso te dar um abraço, um beijo, te celebrar contigo, e é o que eu vou fazer. Mas eu sempre vou dizer, agora vamos entender que desdobramentos que isso vai ter,
me fala um pouco mais sobre isso. Nunca fica no raso, né? Então, no superficial, né? Eu adoro isso aí, cara. Eu acho isso incrível. Me faz ser um cara meio chato de vez em quando, mas eu adoro essa característica. Você já fez terapia? Já fez análise? Já fez? Aham. Na juventude, aliás, na infância. Você é jovem. Na infância. Ah. Não tão jovem. Mas na infância, eu... Jovem é subjetivo. Comecei a ter alguns... jovem é subjetivo, é verdade, eu concordo. Eu comecei a ter alguns problemas na escola, assim, de relacionamento e tal. E aí essa O que você fez na escola? Bullying e coisas Colocou assim. um fogo na biblioteca? Não, era com dificuldade de inserção. Comecei a ter desafios com grupos, essa coisa. E aí eu fiz terapia bastante tempo, era importante pra mim, demais. Aí depois eu fiz mais uma época, continuei fazendo mais velho, adolescente. Depois eu fiz em São Paulo, quando eu morei lá. Que bom. Eu sempre fiz análise. Eu sempre quis entender os meus comportamentos. Até outro dia eu estava fazendo, aí eu tive que dar uma parada por causa de questões profissionais, muitas viagens. E aí eu não voltei ainda, mas quero voltar. Eu adoro terapia. Talvez agora adoro falar de mim. Pegar o gancho da sua mãe, né, nesse novo projeto. É bom se cuidar, tira um tempinho para sua análise, volta para análise. Ela falou de saúde mental, ela falou da minha saúde mental. Ótimo, claro. Volta para... Talvez é um bom momento de retomar, né? Peraí, eu preciso me colocar aqui. Exatamente. Então, minha mãe, ela conhece a minha intensidade, né? Então, cara, eu acho isso muito legal, Elias. Eu gosto muito da profundidade das coisas. Mas tem que saber celebrar também, né? Claro. Tem que saber ser superficial de vez em quando também. Eu penso que acho que é do útil ao fútil. O ser humano tem essa capacidade que me encanta. Em um café, você fala do futuro presidente da Argentina. Só uma piadinha. Você fala do futuro presidente da Argentina. Vai ter que falar disso mesmo? Não, só foi o meu storytelling aqui que eu tava falando. Então, aí no mesmo café eu acho que fala do louco da Argentina, beijos los hermanos, ou da guerra do Hamas lá com Israel, ou de um projeto social, ou do salário mínimo, ou do anime. Acho que a vida é feita disso. Claro. A vida não é feita... A gente pensa... Muitas pessoas, elas estão tão enrijecidas que pensa que tá aqui... É 880 o pêndulo? Você tá aqui ou aqui. Mas a vida é feita entre os dois extremos. Sim. A vida acontece nesses instantes. Então eu gosto muito disso também, de falar... É gente. Ser gente. E... Falando da Like You, hoje você se considera... Falando da Like You, não. Falando de você dentro da Like You. A empresa é sua, você que criou? Fala, é minha marca. Criei com um amigo meu, jornalista, Vitor Andrade. Sabe Vitor Andrade? Sei. Do esporte, do Globo Sei. Esporte. Nós dois criamos, começamos ali com um sonho de fazer uma coisa diferente de televisão. E aí eu e ele na mesma pegada, isso foi em 2017, 18, salvo engano. Você ainda estava na TV? Tava, eu e ele. Então tinha aquele momento assim de sair da TV e ficar lá, bom, agora vamos 2 horinhas de Like You aqui por dia. Comecei a editar os primeiros filmes, R$200, eu mesmo editava. Você mesmo que era o editor? Eu mesmo gravava. Então aconteceu uma coisa muito interessante desse prédio, que foi um divisor de águas para mim. E aí eu comecei a perceber que para sair da televisão, que aconteceu alguns anos depois, mas para sair da televisão eu ia ter que me desprender da minha vaidade e tal. Tava rolando um evento aqui nesse prédio que acho que ficava a gravadora, o estúdio do Gustavo Lima. Ficava aqui. Não ficava aqui? Ficava aqui, Show Music. Aí teve um evento dele que foi o lançamento de uma cachaça que ele tava rolando aí. E aí, por uma questão de contatos com a Alessandra Câmara, que é uma assessora de imprensa bem conhecida aqui, que é minha amiga e tal, a Alessandra falou, Theo, vai lá então, você e o Vitor, vai fazer essa cobertura. E eu fui como câmera. Porque do Like You. Da Like You, com a camiseta, maior orgulho. Eu tenho uma foto, eu e o Vitor, ele é entrevistador e tal. Só que eu era repórter da TV Anguera, ele é apresentador do Globo Esporte. Pois é. Então, assim, gerou, assim, as pessoas olharam, mas o que esses meninos estão fazendo aqui? Que trem... A TV Anguera tem outra roupa, né? E aí eu lembro que teve um choque, porque uma moça, uma senhora, uma socialite, assim, se apresenta assim. Ela falou, ué, Theo... Ela me reconheceu imediatamente. Falou, Theo, virou câmera? Tipo assim, uma coisa meio pejorativa, ela fala. Ué, rebaixou? Se rebaixou? Ela falou, virou câmera? Eu falei, não, virei empresário.
Tô bem. E aí eu percebi que a jornada ia ser uma jornada muito longa. E foi muito interessante, porque aí a gente teve muitos momentos, assim, as coisas foram crescendo devagarzinho. Aí o Douglas, que hoje é o meu sócio, entrou na Like You. A gente começou a profissionalizar o processo com a chegada dele também, porque ele é um editor nível AAA, edita Globo Repórter, essas coisas. Também trabalhava na TV Ango, era na época. Aí o Vitor foi para Globo Recife, vendeu a parte dele por 50 milhões de reais pra gente. Nossa, você tá milionário, você viu aí, gente? Aproximadamente, assim, 3 mil reais era a parte dele, que era a divisão ali de uma... Mas isso há anos atrás, viu, gente? Então hoje é outro nível. É, porque eu falo assim, a gente comprou a parte do Vitor, era tipo assim, uma terça parte de uma câmera da Sony. Era tipo, que a gente tinha na época. E aí o Vitor foi pra Recife e tal. E aí eu e o Douglas começamos, assim, muito de corpo e alma. E aí a Brenda, que é a diretora da TV Ango, era lá, diretora de jornalismo. Aquilo começou a gerar ali um atrito entre eu e ela, porque a Globo não deixa esse processo do jornalismo. E um dia, quando eu já estava emocionalmente preparado, já entendia que a Like You realmente era uma empresa que tinha possibilidade de crescer mesmo. Aí um belo dia teve toda aquela história com o Matheus Ribeiro, da saída meio doida lá dele da TV, meio que saiu, brigou com o pessoal e tudo. E aquilo gerou lá um problema interno, porque a diretoria ficou muito ressabiada com essa condição. Porque o Vitor também tinha uma empresa. E ele saiu um pouco por causa da empresa dele também, porque foi um atrito na TV por causa disso. E aí a Brenda me chamou e falou, você tem que decidir aí entre a TV e a Like You. E eu estava apresentando o jornal, pandemia, estava numa fase assim de destaque, estava revezando a apresentação com o Anderson Pansieri. Todo mundo vendo jornal, né? Ali não tinha mais nada pra fazer, ver os números do Covid. Isso, e era equipe A e equipe B, eu estava na equipe X e o Anderson na outra, então eu estava apresentando. E aí eu falei, Brenda, decidi já. Eu já decidi faz uns 2 anos. Eu só estava esperando chegar esse momento. E ela falou, não, Theo, pensa um pouco. Eu falei, não, mas é que eu tô pensando faz 2 anos. Essa conversa aqui era só... E aí eu saí da TV no dia seguinte e liguei pro Douglas, abri uma Heineken assim, falei, Dougão, agora você vai ter que sair também. Porque agora eu saí, cara. Agora a gente vai ter que pular junto desse abismo aí. E aí acho que deu uns 5 ou 6 meses, o Douglas se preparou e também foi. E aí a Like You passou por muitas coisas, cara, muitos altos e baixos e tudo. E hoje a Like You é uma agência de comunicação com foco em storytelling, produção de campanha. A gente tem vários clientes, a gente atende... Nesse momento estamos editando um filme, por exemplo, a um dos nossos maiores clientes que já vem há 2 anos com a gente, que é a Infraero. Então a gente atende grandes clientes nacionais, já fizemos um monte de coisa linda. E aí a minha vida agora está nessa fase que eu te falei, porque eu entendi que eu quero ser mais do que dono de agência, eu quero ser o Theo, me posicionar dessa forma e gravar conteúdo para mim e tudo, então estou muito nesse processo. E aí as empresas continuam aí, eu vou tocando. Claro. O que você acha que foi aquele ponto de você... Porque falar de decisão, de mudança de vida não é fácil. Qualquer decisão. Eu decidi sair, eu falo de uma forma muito também particular quando eu deixei de ser padre, né? Eu não sabia que você tinha... Padre? Não sabia, não. Tenho que tomar mais café então para falar. Então, eu fui padre. É porque eu lembrei dessa fala. Acho que eu já falei aqui no podcast que eu era padre. Já. O povo que me segue sabe, eu acho. E aí, então, eu, como padre, eu fui padre durante 7 anos. 8 anos de formação, mais 7 anos de... Ah, tá. Então, tive um relacionamento de 15 Quase aí, né? 20 anos de... Então, quando eu tomei a decisão, você vai entender porque que eu lembrei disso agora, foi... Eu passei 2 anos a 2 anos e meio me decidindo. Ali, sofrendo as dores e as alegrias de tudo que eu estava vivendo, fazendo o que estava precisando fazer. Sou muito grato à igreja por tudo aquilo, acho que valeu. E aí, quando eu decidi sair... Aqui em Goiânia, Elias? Foi no interior de Goiás. Ok. Eu sou de lá, daqui do interior. E aí, quando eu decidi sair para as pessoas, aí foi muito o que a Brenda... Não, mas pensa mais um pouquinho, é precipitada a decisão. E aí, no meu caso também foi 2 anos de pensamento. E quando eu cheguei, tomei a decisão, inclusive uma das decisões mais autênticas da minha vida, foi essa. Por isso que eu lembrei quando você fala. Então, essas mudanças da vida, eu queria que você falasse o que foi esse coração, o que ardeu o seu coração para falar assim, isso não faz mais sentido para mim. Eu tinha muita clareza, e eu enfiei isso na minha cabeça, de que eu não ia conseguir viver a minha carreira inteira fazendo a mesma coisa. Eu sabia.
eu sabia que aquele era um processo que ele ia me levar para um caminho de tristeza, frustração, e eu sabia, eu tinha dentro de mim, faz parte da minha personalidade. E como eu já tinha feito, porque eu já fui na minha carreira como jornalista, praticamente tudo que um jornalista pode ser. É claro, não fiquei rico com a profissão, não apresentei o Jornal Nacional, não fiz nada disso, mas eu quero dizer... Quem apresenta o Jornal Nacional é rico? Pois é, nem é, né? Pois é, minha pergunta. Nem é. Mas assim, eu não me tornei William Bonner. William Bonner. William Bonner é rico. Você me fala, né? Mas por que eu digo isso? Porque eu fui repórter, eu fui correspondente internacional, eu fui apresentador de jornal local e jornal nacional, porque eu apresentei um jornal da Rede TV, que era um jornal nacional. Trabalhei com pessoas, tipo assim, dividi bancada com o Boris Casoy na Rede TV. Trabalhei, enfim, viajei o mundo fazendo reportagem, cobrindo, enfim. E aí, o que faltava? Faltava trabalhar na Globo. E aí eu já tinha vivido decepções e alegrias e faltava trabalhar na Globo. Quando eu cheguei e trabalhei na TV Anhanguera, afiliada da Globo, foi o momento que eu falei, rapaz, agora eu já fiz tudo que eu acho que um repórter pode fazer. E no momento em que eu entendi que o meu limite de crescimento estava aqui e eu não tinha mais como crescer, deixou de ser uma opção. Esse é o ponto, deixou de ser uma opção. Eu pensei, eu tenho 33 anos, que é o que eu tinha na época, 32 para 33, e eu não consigo viver isso mais 2, 3 anos. Então, a decisão ela veio porque eu tinha certeza absoluta que se eu não fizesse o que eu fiz, eu ia viver frustrado. E eu não sou capaz de viver frustrado, eu não consigo me acomodar, e aí a decisão já estava tomada. Então, eu acho que foi isso, Elias. E quando eu saí, isso eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Quando eu saí da TV Anhanguera, eu saí, tava à noite, aí eu meio que olhei pra cima, assim, e eu senti um arrepio, cara. Falei, caraca, lascou. Agora lascou. E eu tinha, assim, sei lá, eu tava sempre apertado, eu devia ter, naquele momento da minha conta, sei lá, 2 contos, nem sei, e eu ia ter um acerto de uns 30. E era isso aí. E daquele momento a IQ devia estar produzindo, assim, 2 filmes, um de 3, outro de 2, pra gente dividir ali por 4, 5 pessoas. Então, realmente, assim, eu não estava seguro. Eu só estava seguro dentro de mim. Mas eu não estava seguro financeiramente disso. E aí foi muito engraçado, porque no momento exato em que isso aconteceu, essa história eu sempre conto, no dia seguinte, e isso é um testemunho que eu falo para todo mundo que quer empreender, eu passei na distribuidora, abri uma Heineken, liguei para o Douglas, contei que foi a primeira pessoa, depois eu liguei para minha mãe, sempre, e aí fui para casa. E aí tive uma noite, assim, que eu não lembro, mas com certeza com a cabeça em 1000 lugares. E no dia seguinte eu acordei, peguei meu celular, gravei um vídeo contando para os meus milhões de seguidores que eu tinha saído da TV agora. E falei, gente, ó, é uma decisão, tô saindo e tal, e agora tô partindo para novos caminhos. E aí eu peguei o meu telefoninho e naquele dia eu devo ter feito umas 30 ligações e mensagens para pessoas que eu entendia que eram estratégicas. Por exemplo, a Alessandra Câmara, Ale, saí, e mais um monte de gente. Contei para um monte de gente, porque eu sempre falo para a galera que quer empreender que você é conhecido por quem você é e pelo que você faz. Ah, quem é o Theo? Aquele jornalista da TV Anhanguera. Naquele momento eu decidi que eu precisava contar para as pessoas que eu não era mais aquele jornalista da TV Anhanguera. Eu era aquele jornalista que tem uma produtora, produz conteúdo e faz estratégia de comunicação. Então eu joguei isso para o mundo, para o universo. E daquele dia em diante as coisas foram acontecendo porque as pessoas foram lembrando que agora o Theo estava dedicado a isso. E aí, Elias, tem uma coisa que é verdade demais, né? Onde a gente foca, a coisa vai. Então eu foquei, acreditei e fui. Então foi assim. Essa frase que você disse de eu não nasci para ficar frustrado, para ser frustrado. Não consigo, não consigo ser frustrado. E aí me vem muito uma questão de ser coerente, sabe? Eu gosto muito de uma frase que me impactou muito e ainda hoje eu costumo falar para as pessoas, até que ponto você tem conseguido ser coerente com você. Ser coerente com aquilo que faz sentido. Ser coerente com aquilo que você é capaz, inclusive, de abrir mão de tantas coisas por continuar bancando esse seu desejo. Uhum. E hoje eu percebo por causa daquilo que nós falamos, uma grande volatilidade. A palavra é essa, né? De ser volátil. Uhum. Ah, não, eu não consigo mais me questionar qual que é a minha demanda. Então eu vou viver de qualquer jeito. Uhum. Vou empurrando, vai assim mesmo.
Eu conheço pessoas que são assim. E pessoas que, inclusive, precisariam olhar, a gente que está olhando de fora, claro, a demanda é deles, mas precisaria talvez estar no relacionamento que nem deveria existir. Nossa, demais. Estar em um projeto que já passou da hora de deixar de existir. E aí tá ali. Por quê? Por acreditar naquela versão dela que ela somente consegue isso. Então, essa foi minha questão também quando eu tomei a decisão de deixar de ser padre. Foi de ser coerente comigo. E deixar de ser padre é uma decisão muito mais do que uma decisão profissional, né? Exato. Impacta 360 a sua vida, né? Exato. Foi 360. Mas quando você falava, tudo bem, é de outro nível. Eu ainda eu amo a igreja, sou muito grato, né? Tive a oportunidade de encontrar o Papa Francisco 2 vezes, falei com ele 2 vezes. Se acontecer de novo, fala que eu sou fã. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu sou inclusive, fã daquele sabe? homem. Foram 2 dias, 2 semanas seguidas que Como eu tava em Roma. Como é que ele é? Como é que é estar perto dele? Deve ser transformador. Nossa, é louco, assim. Foi. Porque eu tava no encontro no Vaticano, na Itália, e aí o Papa vai nos encontrar. Era um encontro pequeno, 30 pessoas, 40 pessoas. Tinha uma questão que talvez ele iria nos encontrar, porque estava com muita agenda dele. E aí, não, beleza, vamos encontrar o Papa Francisco. Ele vai nos encontrar. Fomos até o Vaticano, ali naquela sala, na sala que vocês sempre já viram ali, aquela sala que não é a Capela Sistina, mas é uma outra sala. E aí, poucas pessoas, sei lá, 60 cadeiras, e aquele burburinho quando viu o Papa Francisco chegando. Um silêncio. Ele chegando, de pertinho, assim. Chegou, sorrindo, né? Abanando. Chegou e sentou. Teve umas falas ali do cardeal e outra fala dele. E aí depois não sabíamos ainda se ele ia receber um por um. E a angústia. E aí quando decidiram, falou, não, ele vai encontrar um por um. E aí eu fui pra fila, aí é fila, foi pra fila. Até quando eu tava na fila, eu não sabia o que eu sentia. Eu falei, gente, o que eu vou falar? Não falar com o Papa é uma coisa assim, é uma vez na vida. Não tenho o que falar, né? Aí eu cheguei, eu lembro que eu pedi a bênção pra ele. Ele muito sorridente, pedi a bênção pra ele. Eu achei lá naquela hora, mais velho do que... Porque quando a gente olha de pertinho, né? E vê os detalhes do rosto. E aí eu pedi a bênção pra ele, falei quem eu era, gastei os meus 3 anos de italiano que eu tinha lá. Você falou italiano? Ele com certeza entende português perfeitamente. Sim, mas eu falo italiano, eu tinha que gastar os 3 anos de italiano que eu fiz, né? Ok, não, claro. Mas aí eu tentei falar o italiano, falei que eu era daqui e tudo, e aí nessa hora ele fez uma piada comigo. Porque ele é argentino. Exato. Aí ele chegou bem pertinho do meu ouvido e perguntou quem eu gostava mais, se era Pelé ou Maradona. E aí eu nunca imaginei que eu não gosto de futebol, né? Imagina. Aí eu ri e falei, Papa Francisco, eu não sei. Aí eu comecei a rir e aí eu pedi pra ele um abraço, que o povo tava todo... Eu falei, eu posso dar um abraço? Ele, claro, ele me deu um abraço. Eu acho que eu dei até um beijinho nele assim, de lado, assim, foi assim. Mas foi ótimo. E aí, uma semana depois, em outro encontro, que eu fui participar na Itália em 2 encontros, vai encontrar o Papa Francisco de novo. Na outra sexta, eu falei, agora eu sei o que eu vou falar com o Papa. Mas a emoção foi a mesma, na fila. Aí foi eu que comecei a piada. Falei, Papa Francisco, na semana passada eu estive aqui. E aí o senhor me falou disso, eu sei, o Pelé não tá muito bem de saúde, eu acho que Maradona é melhor. Aí ele riu, aí eu tenho foto com ele muito sorrindo, dei mais um abraço, enfim. Por que eu falei isso? Enfim, porque foi muito bom. Porque eu sou fã daquele homem, ele é corajoso, né? Ele tá então fazendo... foi um dos dias mais importantes, mais especiais da minha vida. Eu vou te contar uma coisa, você não é fã de futebol, né? Então, eu não entendo muito, assim, ontem eu assisti... Brasil e Argentina, por falar nisso. Se você soubesse disso que eu vou te contar, provavelmente você teria tido uma resposta na ponta da língua. Esses dias viralizou uma fala do Papa e eu botei no meu Instagram porque eu falei, hermanos, por essa vocês não esperavam. Perguntam pro Papa, Messi, Maradona ou Pelé? E ele faz uma resposta, a hora que terminar aqui, veja, ele faz uma resposta do Messi, que o Messi é grandíssimo, e ele fala, o Maradona foi um grande jogador, mas como ser humano errou.
Ele fala. E aí a hora que ele fala do Pelé, mas o Pelé... Aí ele conta que ele teve a oportunidade de sentar com o Pelé. O Pelé é um ser humano. Então, pra mim, é o Pelé. Olha só. Então, se você soubesse, ele prefere o Pelé. Por isso que eu postei lá. Porque ele considera que o Pelé foi grande como atleta e como ser humano. Que legal. Mas então, aí por que eu lembrei dessa minha história aqui hoje para trazer nesse podcast? Porque eu vi muita verdade naquilo que você falou e eu comungo de... Chega no momento da vida que não dá mais, é isso. Né? Acho que ser coerente conosco mesmo. Então, acho que fica de tudo isso, aí fica para você essa questão. Seja até que ponto você é capaz de bancar o seu desejo. E paga um preço muito alto. Seja aquele quando você sai do trabalho, não tô com muito dinheiro, e aí, o que eu vou fazer? Eu deixei de ser padre com 35, vou recomeçar minha vida do zero com 35? E não tinha FGTS nem fundo de garantia para receber. Aliás, não tinha os direitos. Não tinha nada, né? Tinha a minha esperança, as minhas conexões, então é isso. Mas bancar o desejo, né? Claro. Tava terminando o curso de psicanálise. Terminei ali naquele limite e cheguei tudo. Enfim. Agora eu entendo porque você é uma pessoa que passa uma paz, né? Isso exala de você. Eu sempre achei desde o início. Agora faz mais sentido para mim. Fico feliz. Hoje eu amo a igreja, eu me coloco como... Eu gosto muito da igreja, amo o Papa. Mas estou muito feliz ajudando também outras pessoas em outros caminhos. Claro. Né? Bom. E hoje, a nível de... Antes, eu tenho 3 perguntinhas para fazer no final, viu? Bora. 3 perguntinhas que eu sempre faço. Tá. Mas antes de fazer as perguntas, eu queria que você ali, a sua câmera, falasse com esse pessoal aí... aquelas pessoas que têm medo de investir em si mesmo, sabe? Você falou que gosta de psicanálise, que já fez análise, que faz terapia, que banca o seu desejo. Eu acho que as pessoas precisam ouvir isso, né? Do Theo, que é jornalista, passou por tanto isso, mas hoje parece que é muito mais leve ver você falar, porque você banca o seu desejo. A gente, às vezes, tem dentro da gente as respostas que nem imaginava que tinha. Então... Se conhecer é muito legal porque você começa a perceber que tem coisas que você precisa encarar de uma forma diferente e que essas respostas estavam dentro de você mesmo. Ao longo desses anos todos que eu fiz terapia, teve muitos momentos que eu me peguei dando risada, porque eu falava assim pro meu terapeuta, o último, eu falava assim... O que você acha disso aqui que eu vou dizer? Ele nunca foi de dar opinião, porque psicanalista não dá opinião, saiba disso. E aí chegava ao final, eu dava risada, porque eu tinha acabado de perceber que a resposta estava dentro de mim. E ele apenas deu uma pincelada do tipo assim, Theo, mas como é que você vê tal coisa? O que você faria? Enfim. E aí eu falava, de repente, rapaz, tá aí. Então é muito legal se conhecer, porque você percebe que muitas atitudes que você tem, elas são conectadas a coisas do seu passado que você nem tinha se tocado. Você começa a se culpar menos, porque nós somos fruto daquilo que nós vivemos. Então a gente carrega conosco uma bagagem, e essa bagagem ela traz consequências no nosso comportamento. Quando você começa a enxergar o que aconteceu e que impacto ele teve em você, você consegue racionalmente melhorar, mudar. Então, eu acredito demais no autoconhecimento, seja ele pela ferramenta que for, mas fazendo um jabá merecidíssimo. Eu sou fã da psicanálise, porque ela fez parte da minha vida e ela me melhorou muito. Eu sou um cara que se conhece mais graças a essas perguntas estratégicas que você encontra as próprias respostas. Cláudia, né? Cláudia. Parabéns, viu, dona Cláudia? Tô curioso para tomar um café com a senhora, viu? Senhora, ela aceita falar senhora? Ela prefere você. Então vem aqui tomar um café comigo, viu? Vou te dar agora 3 poderes. Nós falamos de café é sintonia, papo, útil ao fútil. Se você tivesse agora um poder extraordinário aqui, hoje você tem esse poder, com quem, de qualquer lugar desse planeta ou de outro, que você nunca tomou café e você hoje tivesse a oportunidade de tomar café, com quem você tomaria? Com o Papa. Porque eu sou um fã das pessoas corajosas. E eu estava conversando isso com um padre muito corajoso, que é o padre Marco Aurélio, lá da AFIP. Hoje é o reitor, o presidente da AFIP. Eu acho que pessoas que têm coragem
de olhar para uma direção diferente dentro de um contexto em que tudo puxa para o outro lado, essas pessoas me causam uma grande admiração. E elas têm um poder transformador muito grande. Então eu acredito muito nesse homem, porque eu acho que ele está com muita inteligência e muita coragem, ele está conseguindo quebrar coisas que vão perdurar para toda a história da humanidade daqui para frente. Então, não é por acaso, não é porque você falou dele, é porque eu tenho pensado muito nele e eu tenho falado muito sobre ele recentemente em todos esses momentos aqui que eu narrei para você, desse contato lá com a Associação Filhos do Pai Eterno, para quem eu estou fazendo um trabalho de comunicação. Então eu tomaria um café com o Papa e perguntaria sobre o Pelé e perguntaria sobre tantas coisas, porque eu acho ele um cara foda. Que bom esse E eu fiquei café. com muita inveja desse seu abraço, porque deve ter sido um abraço. 2 abraços. 2 abraços. Devem ter sido 2 abraços incríveis. Daqui a pouco eu te mostro foto. Incrível. Tem as fotos lindas assim. Eu não tomei café com ele, mas já abracei, já beijei. Muito melhor que café, né? Se você, segundo poder sobre o seu café super poderoso, com quem você tomaria café? Com quem não? Qual pessoa com que você tomaria café que não está mais aqui entre nós? Com John Lennon. Eu sou bitomaníaco, inclusive daqui a acho que 15, 20 dias eu vou num show do Paul, o segundo show do Paul McCartney da minha vida, e eu tomaria café com o John. Porque uma pessoa que morreu há muito tempo e que está extremamente viva e que teve o poder, assim como o Paul, na minha opinião, mas que o Paul está aí entre nós. Mas o John conseguiu escrever coisas e gerar transformações que até hoje são verdadeiras e presentes e contemporâneas. Então, um cara que escreveu Imagine, se você vê a letra daquela música, aquela música, ela era importante naquele momento, ela é vital hoje e eu sei que ela vai continuar sendo necessária, infelizmente, por muitos e muitos anos. Então eu tomaria um café com o John. Eu não sei se ele era um cara simpático ou super legal, mas eu ficaria aqui ouvindo ele falar, porque eu acho ele um cara fantástico, eterno. A música que você mais gosta é Imagine? Do John Do John? Do John é. Mas do Beatles, muitas. Mas do John, sim. Muito bem. Outro poder. Nem esse nem é poder. Com quem aqui nesse planeta, nesse mundo ou em outro, que pode te convidar para tomar um café hoje, mas você não toma café com essa pessoa? Olha, essa pra mim é sempre mais difícil. Porque eu acredito demais no diálogo e eu acredito que a gente é capaz de chegar em conclusões construtivas até com a pessoa com quem a gente não concorda em nada. Eu ia dizer com Benjamin Netanyahu, mas acho que ele também está dentro do que ele está fazendo lá nesse momento. Ele está pressionado por muita coisa. Com o presidente da Argentina, vai, nesse momento. E eu acho que com o Bolsonaro. Porque eu acho ele desagradável como ser humano. Eu não tomaria café com o Bolsonaro, porque eu acho que eu não conseguiria chegar em conclusão com absolutamente nada. Mas confesso que se isso acontecesse de fato, é bem provável que eu mudasse de opinião. Porque eu realmente acredito no diálogo. Por isso que essa pergunta é tão difícil para mim. Porque eu acho que sempre vale um café. Por mais que a gente discorde da pessoa. Profundamente. Eu acredito. Eu também penso isso. Quando você fala esses de extrema... O extremismo é muito complicado, né? Muito. Então, quando você fala aí essas 3 figuras que você falou, talvez um pouco mais extremas, deve ser por isso. Porque o diálogo, ele rompe esse extremismo. O diálogo tá aqui. Sim. Você pode vir para cá, vir para cá. Enfim, chegamos ao final. Passou rápido. Eu acho que o que fica, né, hoje para nós aqui, que eu queria deixar com você, é a oportunidade de ouvir alguém que acredita em si de uma forma tamanha, que foi capaz e é capaz de sempre recomeçar. Um novo projeto, um novo, porque como ele mesmo diz, eu não estou aqui para viver frustrado na vida. Então fica essa frase aí para você. Enfim, obrigado, Theo.
Obrigado mesmo. Foi um prazer. Foi um prazer. Queria conversar com você, te conhecer melhor, saber que você foi padre. Pois é, você ganhou 2 abraços do Papa. Que Daqui a pouco eu te dou um outro abraço, que aí eu passo do Papa para você. Mas obrigado você pelo café. E que bom que você chegou até aqui, né? Hoje você viu o episódio, prolongou um pouquinho. Depois, o ano que vem, na segunda temporada, eu vou chamar o Theo de novo aqui. Oba! Pra gente bater um papo. Então eu te aguardo no próximo episódio aqui do Café com Psicanalista, com mais café, com ótimos convidados, como sempre. E claro, a nossa conexão e o café. Te aguardo. Tchau. Valeu.